lugar, é um privilégio poder trocar um pouco de ideia com vocês aqui. É bacana, acho super relevante que tenham espaços como esses, né? Para quem não me conhece, eu sou idealizador de uma ONG que trabalha mais forte em São Paulo, chama Macanudos. O foco do trabalho é parceria com escolas públicas e a gente desenvolve a maioria dos nossos projetos na área da sexualidade do jovem. Não começou assim o projeto, ele começou com a ideia de fazer evangelismo, proselitismo nu e cru nas escolas. A ideia era lá salvar a molecada do inferno, né? Mas do inferno espiritual, né? A gente chegava lá, achava que falava, o moleque aceita Jesus, ele estava livre do inferno. A gente descobriu que ele aceitava Jesus e continuava vivendo no inferno. Então demoraram alguns anos até a gente entender que a ideia da questão integral, né? A gente tinha que fazer justiça social na vida dessa meninada e que a educação era um caminho fundamental para dialogar com eles, né? E é muito difícil falar da maneira acertada do técnico, né? Que a gente que fala que educação, você não imprime os seus valores, você dialoga, você não sei o quê. E, na verdade, o fato é que valores eles têm. Existe em São Paulo um negócio que a galera chama da cultura da favela e existe um louvor à cultura da favela. E eu acho interessante isso acontecer. E quando eu vou para dentro da escola pública e eu dentro das periferias, escolas dentro das comunidades, eu comecei a questionar a meninada sobre isso, porque eu não questiono o que eles chamam de cultura quando falar sobre a arte, sobre aquilo que eles, né, tentam encontrar para criar a sua identidade ali onde eles vivem. Agora, eu não consigo compreender como que isso... Eu vejo isso vindo de cima para baixo e eles falam assim, é legal morar na favela. É legal você morar num barraco que passa um córrego. É legal você morar numa casa que você divide o espaço e seu pai transa com a sua mãe, quando é pai e mãe, no mesmo cômodo que você. Eu comecei a questioná-los sobre esse tipo de coisa. Isso aí é uma provocação sobre... Existe uma vida além disso. E essa vida ela pode pertencer a vocês também. E foi muito interessante começar essa discussão. E eu tive algumas oportunidades que marcaram muito minha vida. Eu queria compartilhar uma com vocês. E essas discussões elas começaram há 10 anos atrás. Eu era muito menino e eu ia provocar essa meninada dentro da sala de aula. Era a maneira que eu entendia sobre discutir ética, sobre discutir cidadania, aquilo que eu não concordava. E uma vez eu fui junto com um projeto Nova Vida lá de São Paulo. Eles foram fazer evangelismo numa favela. E aí o cara sobe num caminhão, o pau que a gente levou, montou aqueles brinquedos para as crianças, aquela coisa bonita que dura um dia, né? E aí a gente pensa, estamos levando alegria para a comunidade. Dura um dia, a gente vai embora, continua lá a mesma coisa. E eu era meio questionador disso, e o cara sobe no caminhão e ele começa a falar que Jesus vai entrar na comunidade e vai acabar com as drogas. E era uma comunidade que o forte dela era o tráfico de drogas, e quem mantinha a comunidade na questão de subsídio de alimento, de remédio, de cuidado, era o tráfico. E o cara, sem noção, faz isso, o traficante pega, chama a gente para dar uma volta na comunidade. E aí eu já comecei a encomendar minha alma a Deus, né? Já comecei, Jesus, eu quero te pedir perdão por toda a pornografia que eu já assisti, por todo o sexo que eu já desejei, pelas coisas que eu fumei, porque eu acho que eu vou morrer. Eu fiz essa oração mesmo. E aí, chegando no caminho, o cara deu um sermão no Júnior, que era o pastor que estava pregando essas coisas sem noção, e ele falou assim, agora você, moleque, eu quero conversar com você. E mandou o Júnior embora. Eu fiquei lá e falei assim, caraca, mano, ele que fala e eu que morro, né? E o cara começou a falar umas dias que eu não estava entendendo nada, eu só pensei assim, mano. Aí ele me lançou uma ideia que daí eu me cresci, né? Ele falou assim, tô sabendo do trabalho que você está fazendo ali no Calógeras, você está dando a moral nos moleques, e é o seguinte, eu tenho 2 moleques lá e você vai cuidar dos meus filhos. O
que você é um bom exemplo para os meus filhos. Daí eu olhei assim na hora e falei assim, eita. Não, daí eu me enchi, né? Eu falei assim, rapaz, o traficante me respeita. Nossa, eu ouvi as histórias do Pedro do Borel, eu pensei assim, eu vou ser mais que o Pedro do Borel aqui agora, eu vou mostrar para esse traficante como é que se faz os bagulho. Olhei pro cara e falei assim, mano, eu quero te dar uma moral também. Por que você não é um exemplo pro seu filho? Por que eu vou ser o exemplo pro seu filho? O melhor exemplo pro seu filho é você. Meu, pra que eu falei isso? Daí o cara me pegou assim, quase que pela orelha, né? Daí ele já começou assim, desculpa a expressão que eu vou usar, mas ele falou assim, oh, você é um playboyzinho de merda. E eu olhei pra cara dele assim e falei assim, nossa, mano, eu nem sou, velho. E aí ele me levou pra andar pela comunidade toda. Ele falou, você tá vendo isso aqui tudo? Quem põe comida nessas coisas sou eu. Eu paro. Só que ele falou o seguinte, ele foi até a porta da igreja do meu pai. Meu pai era pastor de uma igreja grande. Próximo à comunidade. Ele falou assim, tá vendo a igreja do teu pai? Os banquinhos estofados, gostosinho, bacana, que os riquinhos ficam sentando a bunda ali? Não sei o quê e tal. Começou a falar tudo que tinha dentro da igreja. Ele sabia tudo que tinha dentro da igreja. Equipamento de som, vocês gastaram quanto nesse equipamento de som? Foi 100 pau que vocês gastaram? Então, seguinte, eu paro de traficar, vocês assumem a comunidade toda. Tem gente que não tem trabalho, tem gente que não arruma trabalho, tem cara que acabou de sair, foi solto, você não sabe por que ele estava roubando, o cara não consegue voltar para o mercado. Eu paro, eu vou ser para meus filhos, você assume a comunidade no meu lugar. Meu mundo desmontou ali. Eu já comecei a fazer uma segunda oração, né? Deus, me mata aqui agora. Porque eu não sei como é que eu vou lidar com isso. Porque eu percebi que eu não conheço a molecada, não conheço a comunidade. Fui conversar com um cara que eu pensava muito semelhante a Sherazade. Eu olhava pro traficante e pensava, esse cara tem que morrer, tem que ser preso. A gente tem que pegar e surrar ele mesmo, porque ele faz o mal pra meninada. E de repente eu vi um outro lado da história que eu não estava preparado para ouvir há 10 anos atrás. E aí isso me deu um desejo muito grande de começar a me relacionar com a meninada, e conhecer a meninada e tentar entender os porquês. Ao invés de eu chegar com o meu proselitismo e com a minha fé e fazer uma catequese nas escolas, eu comecei para as escolas para conversar com a molecada e fiquei chocado de ver que os grandes pregadores de 10 anos atrás, eles erravam muito feio quando eles falavam que a gente estava vendo uma geração de ateus, né? Que o brasileiro estava parando de crer em Deus, que o mundo inteiro estava parando de crer em Deus. Eu via nas escolas que em São Paulo é menos de 1% o número de alunos que estão no colégio particular. Então, a grande massa no colégio público. E a massa acredita em Deus. E eu perguntava em sala por sala de aula quem acreditava em Deus, todo mundo acreditava em Deus. E aí eu perguntava, mas quem fala com Deus? Pô, todo mundo levantava a mão e falava assim, eu falo com Deus. Quando você fala com Deus? Quando todo mundo tem problema, fala com Deus. Eu falei assim, caraca, mano, todo mundo nessa sala de aula ora. Eu comecei a achar que os moleques do colégio oravam mais que os crentes. Eles só não iam na igreja. Eu comecei a perceber que eles curtiam Deus, eles só não curtiam a igreja. Daí foi uma segunda fase, eu comecei a ver que, os moleques achavam a igreja babaca porque os crentes é babaca. Eu me apaixonei pelos moleques e comecei a achar os crentes babaca também e saí da igreja. Sério, isso não é zoeira, não. Eu era pastor de jovens, eu desisti de ser pastor. Eu falei assim, mano... Na verdade não foi assim, eu desisti, eu fui desistido. Eu comecei a pregar as coisas que eu vivia no colégio e eu fui expulso da igreja, né? Não era para ser normal, né? E isso durou uns 5 anos, assim, até o processo de volta. Foi muito sofrido. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouco a molecada e a Macanudos começou a desenvolver projetos já sabendo com quem a gente está lidando e dialogando de fato como tem que se dialogar, não saindo fazendo provocação sem entender o que a gente estava provocando, né? Entender que ninguém está ali porque quer, mas ao mesmo tempo entender que existe um conformismo por parte de muita gente, porque você é obrigado a se conformar. E você chegar numa sala de aula, eu falo de conformismo porque você chega numa sala de aula de adolescente, você pergunta se a molecada tem sonho, e quantos tem sonhos? Se a molecada não sonha é porque ela já se conformou. E isso pra mim começou a ser assim, um peso, uma frustração, um negócio assim, cara, não é possível que eu estou diante de uma geração que não sonha, uma geração que não vive. Essa molecada tá cheia de vida, eles têm 12 anos, 13 anos.
E às vezes você vai para salas mais novas, 9 anos, 8 anos, o menino já fala que ele não tem perspectiva, ele não sonha, o negócio dele é aquilo ali. Então, e aí começamos a entender alguma coisa, que foi o que fez o trabalho da marca induzir para o sexo, que o que eu vou falar, eu sei que algumas pessoas vão ficar chocadas, vão ficar bravas. Eu gostaria que vocês não levassem tudo tão ao pé da letra. Eu estou falando de constatação, tá? A comunidade é um lugar bonito? A favela é um lugar bonito? É legal? Não, não é legal, tá? Não é legal. A escola pública é um lugar bonito? A escola pública no Brasil parece um presídio. Eu entrei nas dependências da FEBEM para dar aula, eu não vi tanta diferença da FEBEM para os colégios de periferia de São Paulo, não. Talvez a diferença é que na FEBEM os moleques apanham mais. A diferença tá nisso. Mas o tratamento de relaxo, de desleixo é o mesmo. Eles são tão ignorados como ser humano quanto na FEBEM quanto na escola. Pô. E você começar a mexer com essa meninada que não tem perspectiva desde tão novo, e ele não, e tudo em volta dele é feio, tudo em volta dele é ruim. Ele chega dentro de casa, não tem um pai e uma mãe presente, um pai e uma mãe querendo trocar ideia. Ele está o tempo inteiro largado e abandonado. E aí qualquer coisa que você queira fazer numa cidade grande como São Paulo, como o Rio, custa. Você quer ir num teatro, você quer ir num show, você quer ir num bar, você quer beber, você quer comer alguma coisa, você quer usar alguma coisa, tudo envolve o quê? Recurso. E o que sobra que é barato e bom? Sexo. E qual que é o momento que a menina se vê ali fazendo alguém reparando nela? O momento que ela está deitada de perna aberta. Tem alguém olhando para ela. Questão de 1 ano atrás, eu dava num colégio, 6º ano, menina de 12 anos. E a gente conversando, eu dialogo muito abertamente sobre sexo. E aí a molecada começou a se abrir quantos cada menina já tinha dado. E eu assim, pensando, pô, a conversa não era para chegar nesse tom, mas chegou, eu não podia simplesmente... E eu estava deixando eles falar, e cada um falou assim, mas minha primeira vez foi isso, a primeira vez foi aquilo. Eu pensando assim, minha primeira vez com uma turma de 12 anos, esse negócio tá pesado para mim, eu queria sair, eu queria chorar. Trabalhar com adolescente é um negócio que você fica numa luta constante, e aí uma menina vira e fala assim, 40. Eu olhei assim, falei assim, nossa, eu pensei assim, temos um novo recorde de prostituição aqui dentro desse colégio, né? Menina 40 cara com 12 anos, pelo amor de Deus. E já comecei a julgar a menina, né? E aí, só que eu fiquei incomodado, eu queria conversar com ela, terminou a aula, a galera foi saindo, eu segurei e falei, eu quero conversar com você. E aí comecei a falar, você é uma menina bonita, você é uma menina inteligente, ela já começou a achar que eu estava querendo comer ela. E aí ela já começou a ficar toda faceirinha e tal, e eu, não, calma, você está confundindo as coisas, eu só queria entender uma coisa. Por favor, não choque, eu estou com pessoas maduras, tem só uma menina mais novinha, mas por favor, tá? Eu gostaria que vocês entendessem o que eu estou falando. Eu falei assim, você já teve algum orgasmo? E a menina me olhou assim, eu nunca gozei. Daí eu falei assim, mas você já fez com 40 caras? Ela, aham. Mas você não sentiu prazer nenhum? Ela, não. Então por que você fez? Ela baixou a cabeça assim. Não, pode falar pra mim, você foi forçada? Você está ganhando alguma coisa? Ela, não. Então, porque ela fala assim, é a única hora que alguém olha para mim. 12 anos. E a gente vai aprender da igreja, a igreja ela trata o sexo de maneira muito simplista. É pecado. É simples. E a gente está diante de uma geração, uma massa, que não só transa, né? Ela transa virtualmente, né? Ela tem o celular hoje, as meninas tiram foto, mandam isso dentro de qualquer ambiente. No sertão, no interior do Piauí, num lugar que não tem água, tem a TIM. Com a sua internet de 25 centavos. E a meninada não tem água para tomar, mas ele tem a internet para ver pornografia, para tirar fotinho e mandar para os coleguinhas. E não tem hoje escola no país, adolescente no país, que não faça uso disso. Não tem menininha hoje que não tire sua foto e mande para o coleguinha. A exposição do corpo à autopornografia hoje, ela faz parte de qualquer namoro. Dentro e fora da igreja. A diferença é que o crente fala que ele escolheu esperar, usa a mãozinha aqui assim.
E a gente, pô, a gente está dentro da escola, a gente está com a massa, a gente vê quem está escolhendo esperar e quem não está. Pô, ninguém tá, gente. É um número muito, 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 muito pequeno. Então, é um desafio mexer com a questão da sexualidade. Eu queria traduzir para vocês algumas coisas sobre essa meninada, e do porquê que a gente tem tanta preocupação com o sexo, e discutir o sexo de uma maneira mais madura, não só demonizar o sexo, né? Então, eu trouxe uma apresentação, tem como tá aqui já? Só para a gente tratar alguns dados, entendendo um pouquinho dessa geração. Então, sexualidade precoce, vocês já viram esse tipo de coisa aqui? Já ouviram falar disso? A meninada que, para chamar a atenção, se corta, isso é uma maneira dela se autopunir, e ela acha que ela vai encontrar alguma solução para a vida dela através disso, e é uma maneira também de chamar a atenção, embora ela tente esconder isso das pessoas. Isso é cada vez mais comum. E sempre com dizeres assim, geralmente você vai perguntar para o adolescente que está mal, que está violento, que está agressivo, ele vai dizer que está bem. Que é típico nosso da igreja também. E aí, tudo bem? Tudo bem, eu não sei se está tudo bem. A gente sempre está bem, não está. Extremamente interiorizados, é difícil você tirar as coisas deles. Isso é de fora a fora no país, é no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, ele é extremamente convulsivo, então ele é interiorizado, mas de vez em quando ele explode. Isso não faz parte da adolescência, como disse a Sherazade, isso faz parte de um momento que eles estão vivendo. Eles explodem porque eles recebem... Você sabia que hoje, em um dia na internet, um adolescente ele lê mais informação do que muitos adultos juntos na época de 1800? Em um dia, ele recebe mais informação na rede do que em 1800 inteiro. Em um dia. Então ele tem muita informação inútil e termina nisso. São órfãos de pais vivos. Tem pai, tem mãe, mas não tem pai, não tem mãe. Né? Uma nova organização familiar. A geração das selfies, né? Daí tem o selfie dos famosos, né? Até o Papa tira selfie. As selfies bizarras, o cara quebra a boca, ele quer tirar selfie. As selfies que você nunca vai tirar igual. A melhor selfie de todos os tempos. Esse ser demoníaco não é um endemoniado, é o Silas Malafaia mesmo. Abra sua mente, gay também é gente, muito bom. E entendendo um pouquinho do mundo que essa meninada vive, né? A gente vive num planeta que tem 6 continentes, 196 países, quase 9 milhões de espécies, que uma delas são 7 bilhões de seres humanos, que comem tudo que vem pela frente. 70% da superfície do nosso planeta é de água, só 3% é de água doce, e 40% da população tem escassez de água. Em 2025, quase 3 bilhões de pessoas vão ter problema com abastecimento. Eu moro em São Paulo, eu faço parte de um grupo que tem problema com abastecimento na cidade. Difícil, quem mora nas periferias sofre muito mais. E por quê? Porque um brasileiro consome o mesmo que 12 angolanos, o consumo de água dobra a cada 20 anos, 25% do planeta não tem acesso à água potável, 4 bilhões de alimentos são produzidos anualmente e quase 1,3 são perdidos, sendo que 840 milhões de pessoas literalmente passam fome, e o alimento desperdiçado alimentaria 2 bilhões de pessoas. Sim, é esse o dado. A gente desperdiça 1,3 bilhões e daria para alimentar 2 bilhões de pessoas. É surreal. E além de desperdiçar alimento, ele é o responsável pela emissão de gases, o terceiro maior responsável. Prejuízo de 750 bilhões de dólares. Pobreza, 1 bilhão de pessoas vivem com menos de $1 por dia. 2,7 bilhões de pessoas vivem com menos de $2 por dia. $2 por dia dá o quê? R$5? São R$6? O que a gente faz com R$6 por dia? $20 milhões de brasileiros vivem em pobreza extrema. E esse número aqui é um número engraçado, né? Porque aqui no Brasil tudo é muito maquiado, né? Não sei se são só 20 milhões de pessoas em pobreza extrema, não. Pensando que em São Paulo, menos de 1% dos alunos da rede que estão na escola estão na rede particular,
e a massa está no colégio público, e o colégio público é caótico, eu não sei se esse número é verdadeiro ou não. Os gastos com guerras superam 4 trilhões de dólares, é dinheiro que a gente não tem ideia, né? No Iraque, 250 mil mortes. Esse aqui são dados, são números que a nossa meninada recebe nas escolas, recebe na internet, eles estão lendo sobre isso o dia inteiro. Tem trabalho escravo, 2,4 milhões de vítimas por ano, 85% são mulheres, porque, né, o uso da sexualidade. Imagina-se que 12, 30 milhões de pessoas escravizadas atualmente, tem bastante escravo lá em São Paulo, inclusive adolescentes. 13 bilhões de dólares é o lucro por ano. Questão de drogadição, 210 milhões de pessoas se drogam por ano, 50 mil pessoas morrem por uso de drogas por ano no mundo. E aí o mundo 2.0, que 2.4 bilhões de pessoas acessam diariamente a internet. E 35% dos downloads são pornográficos, isso daí está na mão da nossa meninadinha. Por dia, 100 milhões de páginas pornô são visitadas. O maior site pornô tem 4 bilhões de visualizações, 150 milhões de visitantes por mês. 70% dos homens adultos são viciados em pornografia. Isso é um dado da ONU, tá? Os 2 maiores sites contêm 775 mil vídeos, já tinham 93 bilhões de exibições, que dá mais ou menos 1,2 milhões de anos de pornô assistido, se fosse numa linha linear. Em 2006 tinham apenas 150 vídeos na internet, hoje 22 mil novos vídeos são adicionados por mês. E o grande problema, o Google procurou e não encontrou, que é os dados sobre a quantidade de foto de nude enviado pelo WhatsApp, que hoje é a nossa maior crise com a meninada, que é a autopornografia, que é a sexualidade que eles mesmos produzem. É a nossa crise maior. Eu tenho conversado com vários secretários de educação pelo país, muita gente tem... Só fechar nisso daqui. E a maior preocupação do secretário de educação é em relação à sexualidade. Justamente por isso, todos os colégios lidam com isso. Droga é um problema, a pobreza é um problema, a alimentação é um problema, mas a situação da sexualidade exacerbada hoje é pandêmica, não é uma epidemia. Porque todos estão passando por isso, todos recebem, todos compartilham, né? E naturalmente, por essa exposição, ela gera mais violência, porque alguém vai tirar satisfação, alguém vai matar, alguém vai morrer, um pai vai lá sentindo o direito de fazer alguma coisa. Então, nosso desafio nessa área é grande, é muito grande.